João capítulo 6, versículo 1. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Olha o 13. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Senta e dão glória a Deus. Amém. Coloque agora sua Bíblia aberta no colo, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Repete comigo assim: Senhor Deus, eu preciso que a tua palavra fale comigo nesta noite. Eu preciso do verdadeiro pão da vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa passagem de João capítulo 6 é uma passagem que começa falando da multiplicação de pães e peixes, que você já deve ter lido e ouvido. Amém? Você já ouviu essa mensagem? Você já ouviu? Então Jesus faz um milagre, simplesmente multiplica os pães, os peixes, faz uma pegadinha com Filipe, diz para o Filipe assim: Filipe, tem um monte de gente vindo aí, como é que nós vamos dar de comer para todo esse povo? Como? Como que a gente vai alimentar todo o povo? Filipe falou assim: nem se tivesse 200 denários. E Jesus sabia o que estava fazendo, fez isso para testar. E essa passagem de João capítulo 6, apesar de começar em João capítulo 6, falando de multiplicação de pães e peixes, não tem nada a ver com multiplicação de pães e peixes. É apenas uma introdução do que Jesus quis fazer. Jesus, quando viu as pessoas vindo, aquela grande multidão vindo, ele olhou para aquela grande multidão e viu naquela multidão uma necessidade. Todo mundo tem necessidades, amém? Fala para quem está do seu lado, você tem alguma necessidade? Todo mundo tem necessidades. Uns têm necessidade de cura, outros têm necessidade de um emprego, outros têm necessidade de paz no casamento, outros têm necessidade de paz no trabalho, outros têm necessidade de um carro ou de uma moto, outros têm necessidade de um fogão novo, um sofá novo porque já está ficando velho, uma geladeira nova. Outros têm necessidade de ter dinheiro para fazer uma compra melhor no supermercado para poder passar o mês.
Ali vinha uma multidão atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia, os sinais de cura. Mas Jesus conseguiu ver algo além, onde eu quero nessa noite trazer a tua atenção, porque eu estou falando hoje de um estudo profundo, de um dos mais importantes estudos da Bíblia Sagrada, onde parece que esse texto tem uma conexão, mas tem outra conexão. Então eu queria muito da sua atenção, para que você entendesse. Eu não quero nem falar de pães e peixe hoje, de multiplicação, quero falar de outra coisa que o texto me ensina, e que a gente precisa. Quando aquelas pessoas chegaram, Jesus logo fez um milagre, mais um. Ele já tinha feito vários sinais, ele fez mais um milagre do pães e peixe. O André disse: temos um menino aqui com pães e peixes, mandou o povo sentar, comeu, sobrou. E aí? Aí que a Bíblia diz que esse povo, ao comer o pão, ficou mais maravilhado. Por quê? Porque Jesus atendeu a necessidade número 1 deles, que era comida. E o povo começa a ver Jesus de um jeito, e Jesus fica preocupado. Queria que você lesse comigo o versículo 14 e 15 de João 6. Nós vamos estudar algo muito profundo nessa noite. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Olha para cá agora. Por causa do milagre, o povo falou assim: é ele. Ele é o que deveria vir ao mundo, é ele. Até aí está lindo, sim ou não? Agora olha o 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, o que Jesus fez, igreja? O que está escrito na tua Bíblia aí? Retirou-se novamente sozinho para o... Preste atenção aqui comigo. Quando Jesus multiplicou pão e peixe, na cabeça do povo era muito simples. Vamos fazer umas eleições agora, vamos colocar esse cara como presidente. Porque se esse homem for presidente, vai ter doença, vai ter falta de comida. O povo queria proclamar Jesus rei. Jesus percebeu a motivação do coração do povo e falou: esse povo está vindo atrás de mim com uma intuição, com um intuito. Jesus, antes do povo proclamar rei, saiu fora, foi para o monte sozinho. Por quê? Para não permitir isso. Agora por quê? Porque o povo ficou viciado no milagre. O povo não tinha entendido o que Jesus queria. O povo não estava enxergando como Jesus estava. O povo queria um milagre. Se esse homem for rei, vai ter pão todo dia. Acabou os nossos problemas. Aí olha só o que é tremendo. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha que tremendo. Eles não desistiram, eles foram atrás de Jesus, eles queriam Jesus. Por quê? Porque Jesus, para eles, significava o quê? Facilidade de comida. Eles foram atrás de Jesus. Jesus não está aqui, vamos catar o barco, vamos lá para outro lugar. Próximo versículo, 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Olha que tremendo. Jesus já falou para o povo: vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei o pão para vocês comer. Tipo assim, vocês vieram buscar o Jesus de maneira errada. Não é essa.
O ser humano aqui, esses homens, aquela multidão, e era uma multidão, essa multidão agora resolve ir até Jesus, procurar Jesus, mas como um homem que simplesmente dá o pão terreno. Eles queriam o pão terreno, a comida, o pão terreno. Pão é alimento, é algo que veio para nos suprir. Então o povo queria Jesus, sim, mas eles queriam Jesus para suprir necessidades terrenas. E Jesus já logo adiantou: eu sei qual é a intenção de vocês, viu? Eu sei. Só faltou ele falar assim para eles: vocês pensam que eu não sei que vocês queriam fazer uma reunião e me colocar como rei? E vocês querem que eu seja o rei porque vocês comeram pão e teve bastante comida na casa de vocês, e nunca mais vai ter miséria por causa disso. Aí Jesus começa a pegar aquela multidão, e eu queria que você agora fosse pensando aí na tua cabecinha, transportado para esse momento. Imagina você naquela cena, vendo Jesus falar com a multidão, e você sendo um discípulo de Jesus, amém? Você é um discípulo de Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam ali presentes. Com Jesus, ele foi sozinho, mas depois os discípulos foram, e depois a multidão foi. E na hora que estava todo mundo, Jesus, discípulo e multidão, você é o discípulo que está vendo Jesus de um lado, conversando com a multidão do outro, e você só está assistindo. Olha que tremendo, olha o que Jesus está tentando colocar na cabeça das pessoas. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vou ler o começo do 27, de novo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida. Jesus agora começa a falar com aquela multidão. Irmãos, se tem alguém que ama você e eu, é Jesus. Jesus te ama muito. Você crê que Jesus te ama? Jesus tem um amor muito grande pela tua vida, muito grande. Mas o que mais Jesus quer de você é a tua salvação. Jesus quer a tua salvação. Veja bem, se a gente está precisando de orar por cura e o ser humano é curado, isso é bom, sim ou não? É bom. Se alguém está precisando de uma porta de emprego e Deus abre uma porta, isso é bom, sim ou não? Mas eu te faço uma pergunta: se Ele te curar hoje, daqui 10 anos, você não vai ficar doente de novo? Provavelmente. Daqui 60 anos, você vai continuar vivo? Sabe-se Deus. Eu te pergunto, qual é a maior necessidade do ser humano? Repete comigo: a maior necessidade do ser humano é a vida eterna. A maior necessidade do ser humano é a vida eterna. E Jesus queria colocar isso na cabeça daqueles discípulos, dizendo que trabalhem não pelo pão que perece. Que pão que perece? É comida. Comida que a gente come perece, acaba. Nós vamos morrer um dia. Mas Jesus está dizendo assim: trabalha pela comida que te dá a salvação. Quer dizer que existe uma comida que te leva à salvação, amém? Existe uma comida que vai te levar para o céu, amém? E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar por essa comida. Já não basta a comida que a gente come normal, a gente tem que trabalhar por essa comida. Agora, eu estou no meio da mensagem, eu vou chegar onde eu quero chegar, eu não cheguei nem no tema da mensagem ainda. Eu estou discorrendo. E nós começando falando que o povo foi atrás de Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes. O povo viciou no milagre da multiplicação terrena, de um milagre terreno, de uma necessidade terrena. Jesus saiu fora, o povo veio atrás, dizendo: ó Senhor, o Senhor veio para cá? O Senhor não chamou a gente? Quando que o Senhor chegou aqui? Jesus falou: vocês não querem eu não, vocês querem o pão terreno. Aí Jesus fala assim: gente, acorda. E Jesus disse isso para uma grande multidão. Eu entendo, na minha cabeça,
eu entendo na minha cabeça o seguinte: Jesus ali teria 50 mil mensagens para pregar, sim ou não? Você vem para um culto, por exemplo, você não sabe que mensagem que vai ser pregada aqui no culto. Eu posso pregar sobre arrependimento, louvor, pecado, céu, inferno, posso pregar de dons espirituais, Espírito Santo, chamado, ministério, unidade, amor, é verdade ou não é? Servir, prosperidade, cura, eu posso pregar de tudo. Mas esse texto me ensina o que Jesus enxergou em primeiro lugar, porque ele tinha uma multidão. E numa oportunidade que ele tinha uma multidão, você concorda comigo porque o povo foi atrás dele por causa do milagre, sim ou não? O povo foi atrás dele por causa do milagre, mas Jesus, com aquele olhar de amor, ele não estava enxergando aquele dia, o pão daquele dia, ele estava enxergando a vida eterna, ele estava enxergando lá na frente. Eu aprendo com Jesus, queridos, que toda vez que você tiver uma oportunidade na tua vida, qualquer oportunidade que você tem na tua vida, se você ama pessoas como Jesus ama as pessoas, e Jesus ama pessoas, a primeira mensagem que tem que ter é sobre a salvação. É a primeira coisa, é despertar no ser humano o dia de amanhã. Ok, Deus pode abrir uma porta para você hoje, amém? Só que o dia que você morrer, não precisa de outra porta, senão a porta do céu. Então Jesus, ele escolhe o seguinte: tem uma multidão atrás de mim, o que eu prego? Eu prego sobre o quê? O pão que traz a vida eterna. Deus, ele quer você lá junto com ele. Você quer ir junto de Deus? Quantos querem ir para o céu aqui? Levanta a mão. Então Jesus está dizendo assim: trabalha pelo pão que leva a vida eterna. Então quer dizer que a melhor mensagem de um culto, e se eu saísse desse púlpito aqui, e Jesus subisse aqui em cima agora, sabe qual é a mensagem que Jesus ia pregar para você? A mensagem da vida eterna. Ele ia te apresentar um caminho que te levasse à vida eterna. Ele ia tentar tirar da tua cabeça que a tua prioridade de repente é algo terreno, e ele vai te apresentar uma oportunidade de algo celestial. Só que agora o culto que Jesus está fazendo, eu quero que você fique muito atento, porque é um estudo que essa mensagem que Jesus está fazendo começa a dar um problema dentro do culto. Está certo que o culto não era dentro de uma igreja, era no monte, mas onde tem várias pessoas é uma igreja, sim ou não? E ele começa a aumentar a mensagem dele. Aí Jesus começa a falar. Vamos ver o que Jesus falou, e a gente vai descobrir hoje algo muito mais importante do que tudo na vida. Para um cristão é a coisa mais importante do mundo que nós vamos falar aqui, já. Olha só, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, uma falsa espiritualidade. Eles acham que engana Jesus, né? Senhor, queremos fazer as obras de Deus. 29. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto. Maná é pão, um tipo de pão. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha para cá agora. Jesus está num debate. Vocês estão precisando de pão? Então o pão que vocês precisam é o pão da vida eterna. Aí o povo disse: tá bom. Então dá um sinal para nós aí desse pão. Porque o Moisés, lá no Antigo Testamento, fez chover o maná do céu todas as manhãs, e os nossos pais comiam daquele maná. Jesus do lado de cá falou assim: os pais de vocês comeram aquele maná, só que eles morreram.
O pão que eu estou falando não tem morte. O pão que eu estou falando tem vida eterna. Eles do lado de cá estão assim, gente, o pão de Moisés realmente era bom, mas o povo morreu. Agora ele está falando de um tal de um pão que nós nunca vai morrer. Na cabeça deles, Jesus estava falando do quê? Da comida. Aí eles falaram assim, é desse pão que a gente quer, para nós poder comer e nunca mais morrer. Eles não estavam entendendo. Jesus estava falando de um outro pão, que eu vou falar já já que pão que é esse. Você vai ficar... Jesus falou assim, não, o pão que tem que comer é aquele que Deus deu do céu, não foi Moisés. Esse pão que eu estou falando é o pão que vocês nunca vão morrer. E eles falaram, rapaz do céu, me dá um desse aí que eu nunca mais vou morrer. Olha a continuação do texto. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha para cá agora. Os caras estão esperando o quê? Um pão, sei lá se um filão, se um pão bengala, se uma bisnaguinha daquelas que vem no supermercado. E eles estão querendo saber que tipo de pão, qual é o tipo de pão que o povo nunca mais vai ter fome, nunca mais vai morrer. Aí Jesus fala assim, eu vou apresentar o nome do pão. O pão sou eu. Os caras falaram, mas será que não vai ter que morder ele? Isso daí gerou, vocês riem, mas é isso que eles pensaram. Eles falaram, mas rapaz, nós estamos falando de comida, ele está falando dele. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, gerou uma confusão. Aí o povo escandalizou, o povo falou, não, aí. Detalhe que algumas pessoas conheceram ele crescendo, viu ele menininho. Aí o povo começou, mas ele é o pão da vida que desceu do céu? Ele desceu do céu? Não desceu do céu, ele nasceu da Maria. Eu vi, o pai dele era o José, a mãe dele era Maria. O povo começou a ficar doidinho, não entendia nada. Olha o próximo versículo. 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu. Olha ele falando, eu desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você imagina aquela pessoa que estudou com você na escola, falar para você assim, eu vou te ressuscitar no último dia? Foi difícil eles entender, porque eles conheciam Jesus assim, ó. Muitos deles conheciam Jesus crescendo, mas agora nós não estamos entendendo nada. Ele falou que ele é o pão, que ele vai ressuscitar. Nós não estamos entendendo nada. Continuação. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, o povo já estava murmurando. E diziam, não é esse Jesus, o filho do José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Olha que tremendo. Aí o povo entrou em pneu. Vamos para o 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Agora olha só, o assunto era pão, amém?
Depois ele disse que o pão era ele, amém? E depois ele disse que o pão é a carne dele. Confundiu ou não confundiu a multidão? Você acha que Jesus não podia ter dado uma palavra mais simples para aquele povo? Jesus podia ter dado uma pregação mais simples. Por que Jesus confundiu tanto? Você vê que Jesus já fez tudo pensando. Ele já tinha falado para Filipe: eu já estou pensando o que eu vou fazer. Vou multiplicar o pão, vou despertar o interesse no povo pelo pão. Do pão eu digo que eu sou o pão. Depois que eu disser que eu sou o pão, eu digo que eles têm que comer a minha carne. Só que para o povo, isso eles não entendiam nada. Como é que é esse negócio de comer carne? Vai virar canibal agora? Estou entrando na mensagem. Próximo, 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Você ia perguntar também, ia ou não ia? Como é que não vai comer a carne dele? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebereis o seu sangue, não tendes a vida em nós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então agora eu falo o nome da mensagem de hoje. O nome da mensagem de hoje se chama A Importância da Santa Ceia. Jesus teve uma oportunidade muito grande com uma multidão. E uma multidão é tão importante quanto uma pessoa. E Jesus propositalmente conduziu aquela multidão a entrar no assunto de carne e sangue, de comer o carne e o sangue. O que é o corpo e o sangue de Cristo? Não é a Santa Ceia, igreja? E ele está dizendo assim, no 27, nós lemos o seguinte: trabalha para o pão que traz a vida eterna. Quem quer a vida eterna aqui? Levanta a mão. E ele vai discorrendo, ele chega no seguinte: o pão que vocês têm que buscar, em primeiro lugar, é o meu corpo e o meu sangue, ou seja, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a principal coisa de um cristão, número 1 de um cristão. Santa Ceia, não é ministério, não é chamado, é a primeira coisa de um cristão, Santa Ceia do Senhor. Porque a única coisa que vai levar você e eu a sentar com Jesus nas bodas do Cordeiro é a Santa Ceia. E Jesus falou o seguinte: eu não vou perder essa oportunidade, eu quero que esse povo tenha salvação, e eu quero trazer essa palavra para a tua vida, porque eu profetizo que na tua casa também vai ter muita salvação. Você crê que na tua casa chegou um tempo de salvação? Deus Todo-Poderoso falou para Jesus: é agora a oportunidade. Fala para quem está do seu lado assim: a sua oportunidade está chegando. Continuação do texto. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Vou ler o 54 de novo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida, e eu ressuscitarei no último. Quantos querem saber que ao morrer Jesus vai te ressuscitar e levar para o paraíso aqui? Levanta a mão. Só que só vai ser ressuscitado no último dia quem comer da carne e beber do sangue. Só. Então Jesus olhou para eles com um olhar de amor, falou: gente, não adianta nada eu dar um pão da terra para vocês, eu quero dar um outro pão maior. Aquele povo disse assim lá atrás, no versículos anteriores, disse: dá desse pão. Eles não sabiam do que pão Jesus estava falando, mas agora eles estão entendendo que pão Jesus está falando, é o corpo e o sangue dele, é a comida que leva à vida eterna. A vida eterna é algo que você e eu temos que colocar como meta, como prioridade na nossa vida. Se Deus nos pedir esta noite, se Deus nos pedir essa semana, se Deus nos chamar esse mês, se Deus nos chamar este ano, onde iremos? Esse tipo de palavra é a melhor palavra que tem para ser pregada num culto,
porque é uma palavra que vai envergonhar Satanás do começo, meio e fim, porque o diabo trabalha para tirar você e eu do caminho da salvação. Mas se a gente estiver tomando a Santa Ceia, entendendo de fato o que a Santa Ceia nos implica, nós estamos no caminho certo. O caminho certo de um cristão é o versículo 54, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, vai ter a vida eterna. Então a condição da vida eterna é a Santa Ceia. Pastor, mas o bandido na cruz morreu, não foi batizado, não tomou Santa Ceia, não deu tempo. Para ele não deu tempo. Fala para quem está do seu lado assim, para você está sobrando tempo. Olha o 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Sabe o que significa a palavra permanecer? Vou te explicar o que significa a palavra permanecer. Você veio para o culto hoje, amém? Daqui 5 horas você vai estar aqui? Então você não vai permanecer aqui, amém? Há uma diferença da palavra estar e há uma diferença da palavra permanecer. Jesus pode estar comigo agora, mas ele não significa que ele vai permanecer o dia inteiro, as 24 horas do dia. O que Jesus está fazendo a proposta é, eu não quero estar na tua vida, eu quero permanecer na tua vida. Nós temos que buscar esse Jesus, em primeiro lugar, querendo comer o pão, que é o corpo e o sangue de Cristo. É isso que eu quero que a igreja entenda. A primeira coisa é isso. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Olha que é tremendo, permanece em mim significa, nós estamos no mês de janeiro, você toma a Santa Ceia em janeiro, você permanece com ele, permanece. Chegou em fevereiro, tomei a Santa Ceia, permanece comigo. Jesus disse, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece. Você está com Jesus? Eu estou, 24 horas, porque ele permanece na minha vida. E o final do 56 diz, olha o que? Permanece em mim e eu nele. Agora, se eu não tomo a Santa Ceia, Jesus não está comigo. Ele não permanece em mim. Ele vai embora. Ele diz assim na Santa Ceia, fazei isto em memória de mim. Ele falou para os discípulos, eu quero que vocês sirvam a Deus, eu quero que vocês sejam salvos, mas tomem a Santa Ceia. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimenta como? Com a Santa Ceia. Você entendeu por que Jesus começou fazendo milagre de pão e peixe? Aquilo foi. Por isso que eu falo, a campanha, ela deve ser vista como um mecanismo de conduzir as pessoas ao verdadeiro sentido, que é salvação. Porque se Jesus me ama, e se Jesus te ama, Ele quer ver a gente lá na glória. Você quer estar com Jesus na glória? Hoje não, né? Pode esperar um pouquinho, né? Pode esperar uns dias também, não pode? Mas a gente quer ir para a glória com Jesus, sim ou não? Então, Jesus, mais do que tudo, Ele diz assim, gente, não vicie nesse pão. Não venha até mim por esse pão, porque se vocês crescem em mim, se vocês me conhecem, vocês vão fazer de tudo para tomar a Santa Ceia. Continuando. Eu parei em qual versículo? 50 aí? Agora é o 8. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Quem quer viver eternamente aqui? Você quer viver eternamente? Fala para quem está do seu lado assim, Deus te quer na Santa Ceia. 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai atingir toda a tua casa. Que a tua casa vai receber esse poder da salvação na tua vida. Através da tua vida outras pessoas vão ser salvas.
E você vai se sentir alimentado, porque, gente, a comida terrena, você come, daqui 4, 5 horas você novamente está com fome. Mas quando a gente anda com Jesus, sabendo que Ele está conosco, é uma fome que acabou. Você vai no mercado, você sabe que Jesus está do teu lado, amém? Você vai na fila do banco, você vai na lotérica pagar uma conta, Jesus está do seu lado, amém? Você senta para comer um cachorro quente, você vai numa lanchonete, você vai na sorveteria, você vai no cinema, você vai em qualquer lugar, Jesus está com você, amém? Isso daí não tem fome. Você saber que Jesus está do teu lado, que se Ele voltar no arrebatamento, você vai junto com Ele. Não podemos ficar sem tomar a Santa Ceia, de hipótese alguma. A tua salvação está por isso. Aquele povo foi atrás de um Jesus padeiro, porque eles queriam pão. Quem faz pão? Padeiro. Aquele povo foi atrás de um Jesus padeiro, vai ter pão a semana inteira. Jesus falou assim: a minha padaria consiste em te levar para o céu. Ou seja, a minha vida e a tua vida, ao buscar Jesus, tem que ser esse propósito: chegar no céu. Quantos querem que a sua família vá para o céu aqui? Levanta a mão. E vai no nome de Jesus. Eu falo sobre a tua vida, eu libero essa palavra. Deus vai salvar você e a tua família. Mas é importante a gente entender isso. É necessário a Santa Ceia do Senhor. Domingo que vem é a Santa Ceia. Domingo que vem é a Santa Ceia. Um dia fundamental na vida de qualquer cristão. Principal dia do mês. Inclusive eu vou fazer uma surpresa aqui domingo que vem, na Santa Ceia. Há 20 e poucos dias Deus já no meu coração, e eu vou fazer semana que vem, na Santa Ceia. Seria um culto que se tiver oportunidade. Pastor, ainda não estou preparado para tomar Santa Ceia, não sou batizado ainda. Amém. Mas eu quero te falar uma coisa. O que eu estou falando, queridos, é porque Deus mandou falar. E quando Deus mandou falar, eu tenho que falar. E essa palavra é uma palavra que vai edificar a tua vida. Faz de tudo para você estar apto, para você tomar a Santa Ceia. De tudo. De tudo. O fim dos tempos está aí. O fim dos tempos está chegando. Nós estamos vivendo numa época onde a igreja está se contaminando, onde a igreja está se misturando, onde a igreja entraram uns espíritos do não tem nada a ver, do tudo pode, onde entrou uns espíritos de não posso isso, não posso aquilo, não. Tudo você pode naquele que te fortalece, irmãos. Então eu tenho que fazer de tudo. Eu tenho que fazer de tudo. O que me chama a atenção é Zaqueu. Quem sabe a história do Zaqueu aqui? Levanta a mão. Zaqueu estava numa árvore, amém? Jesus falou o que para ele? Desce depressa que convém eu comer na tua casa, sim ou não? Vamos juntar com esse texto aqui? Eu gosto disso, quando o Espírito Santo traz esses textos em conexão. Jesus falou: eu vou comer na tua casa. É mais ou menos ligado ao pão que o povo estava buscando. Comida, sim ou não? Aí o Zaqueu desceu. O Zaqueu levou Jesus para a casa dele. E ele ficou comendo. Comendo o quê? Comidinha terrena, para sustentar o corpo físico. Aí o Zaqueu toma uma atitude e diz assim. Ele fala, ele puxa a conversa. Ele fala assim: Senhor, tudo aquilo que eu peguei dos outros, eu vou devolver. Que eu andei catando umas coisas dos outros aí, eu vou devolver. Vou restituir 4 vezes mais. Se você ler o texto lá de Jesus comendo na casa de Simão, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente estamos numa casa, nós estamos numa casa, sim ou não? A gente está numa casa, tem uma comida aqui que é a palavra de Deus, amém? Então, nós e Simão, Jesus estava presente na casa de Simão, mas Jesus também está presente aqui, porque a Bíblia diz onde tem 2 ou 3, ele se faz presente, sim ou não? Qual a diferença do Zaqueu para a gente? Casa de Deus, casa do Zaqueu. Jesus estava na casa do Zaqueu, Jesus está aqui.
Lá estava Zaqueu e aqui estamos nós. Zaqueu diz assim: resolvo dar aos pobres o que eu peguei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse depois dessa frase, vou repetir, depois desta frase, Jesus disse: hoje houve salvação. Para quem lê o texto e não tem discernimento, pensa, Jesus então é comprado com dinheiro, porque foi só ele falar que ia pegar o dinheiro, ia dar para as pessoas e devolver para os outros que ele pegou, e ia dar 4 vezes mais. Jesus já fala para o cara que vai ter salvação, só por isso, não é por causa do dinheiro, foi porque houve ali arrependimento de pecado. Onde tem uma casa, tem comida, tem você e eu, e tem Jesus, tem que ter arrependimento. Teve o arrependimento. Quando Jesus viu, eu não te obriguei a você fazer nada disso, mas já que você está falando espontaneamente, eu estou dizendo, hoje tem salvação nesta casa. Salvação veio pelo quê? Por uma questão pessoal que ele teve na sua mente. Aliás, quando você vê alguém falando que a salvação é individual, você já fala, não é individual. Salvação é pessoal. Nada no cristianismo é individual. Individualismo não é coisa do cristianismo. O cristianismo é unidade, é corpo, são vários. Mas pastor, meu marido não vai me levar para o céu, nem eu vou levar minha esposa. Exato, então não é individual, é pessoal, íntimo do meu coração. Salvação é pessoal minha. Ali o Zaqueu teve uma atitude pessoal. Pessoal. Eu devolvo tudo, vou fazer tudo que eu fiz de errado na vida dos outros. O que eu fiz de errado eu vou corrigir, eu vou mudar, eu vou me arrepender, e o meu arrependimento vai ser gerado através de uma transformação, e eu vou mudar. E Jesus viu a transformação ali naquela atitude. Jesus viu um arrependimento naquela atitude e falou assim: salvação. Voltando para o texto, a Santa Ceia é o que eu e você precisa para sermos salvos. E por que tem Santa Ceia todo mês? Porque a palavra Santa Ceia para nós significa um raio-x. Quem já fez um raio-x de alguma parte do corpo aqui? Levanta a mão. Subiu numa árvore, caiu, quebrou um braço, quebrou uma perna, torceu. Quem aqui já torceu um pé, um tornozelo? Já? Aí fizeram um raio-x, amém? Quando fizeram um raio-x e detectaram que estava quebrado ou trincado, você saiu de lá e falou assim: ah, entendi, está quebrado, está trincado, beleza, eu vou para casa. Foi assim? Não. Em seguida teve uma atitude, uma ação que fala: vamos consertar. Sim ou não? Porque você não queria andar com o braço quebrado ou trincado, queria? Você fez o quê? Vamos consertar. Santa Ceia, mensalmente, é quando a gente chega diante de Jesus, como o padeiro do céu, com o pão da vida, e a gente faz uma análise, como Zaqueu fez uma análise da vida dele, e disse: eu não posso ficar sem esse. Eu não posso ficar do lado de Jesus, querendo que Jesus faça alguma coisa simplesmente terrena, por isso é pouco. Eu não quero chegar diante de Jesus que Ele faça alguma coisa terrena. Eu quero que Jesus me mude por dentro, ao ponto de eu andar e falar assim: eu não tenho fome, porque eu ando com Jesus Cristo dentro do meu coração. Quando Jesus está dentro do nosso coração, irmãos, nós só vamos sentir fome física, mas você também tem um corpo espiritual. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo da alma, um corpo do espírito, e nós precisamos de comida do corpo do espírito, e o corpo do espírito é alimentado pela Santa Ceia. E eu estou encerrando. No primeiro, Jesus faz um milagre como qualquer outro para eles. No segundo, esse milagre traz uma reação, um vício, para ter sempre aquele milagre do pão. No terceiro, Jesus apresenta um novo pão. Não o que eles pediram, mas o pão que eles precisam. É sempre assim: o povo pediu uma coisa, Jesus falou assim: o que vocês estão pedindo não é o que vocês precisam. Nem tudo aquilo que a gente pede, a gente precisa, irmão. Tem coisa que a gente pede, Jesus faz assim, ó. Ele não sabe nem o que está pedindo. O povo pediu um pão, Jesus falou assim: vocês não precisam desse, vocês precisam do outro. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa do outro pão. Quando eles disseram: queremos ingerir esse pão sempre, a gente tem que falar assim: Jesus, nós queremos o pão da Santa Ceia sempre. Porque a cada vez que a gente toma a Santa Ceia, a gente faz uma análise da nossa vida,
E a gente descobre que a gente não é nada sem Deus. A gente olha e vê que a gente é pó. E hoje Jesus, a gente sabe que ele já morreu numa cruz. Mas aqui quando Jesus estava conversando, ele ainda não tinha morrido. Pior para a gente, porque aquele povo não tinha visto Jesus morrer. Nós já sabemos que ele morreu. E quando a gente sabe que Jesus morreu, que lá naquela cruz, a morte dele significa, sabe o quê? Eu sou o pão da vida. É da vida, irmão. É da vida. É da vida. E toda vez que a gente chega, quando os caras falaram, vocês têm que comer o meu corpo, meu sangue, ninguém entendeu nada, mas hoje a gente entende. Toda vez, todo culto de Santa Ceia, a gente tem que falar assim, hoje eu tenho que fazer um check-up da minha vida. Tenho que perdoar, tenho que liberar perdão. Tenho que amar, tenho que tolerar. Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu chego diante da cruz no dia da Santa Ceia. É isso que a gente tem que pensar. Eu chego diante da cruz. Não é de um Jesus vivo que está conversando. É de um Jesus que passou por um sacrifício e ressuscitou. E a marca do sacrifício dele por mim e por você é o que vai nos confortar. É a certeza que a gente tem de falar para o diabo assim, diabo, eu posso estar passando uma prova violenta. Eu posso estar passando uma luta violenta. Posso até estar com o corpo físico ferido, mas no meu corpo espiritual não tem marca das tuas mãos, Satanás. Só tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda vez que você come, você fica forte. Quando a gente toma da Santa Ceia, a gente fica forte espiritualmente. E não tem ninguém que vai conseguir vencer tudo que a vida nos apresenta sem estar forte espiritualmente. Trabalhar pela comida que te dá a vida eterna. Trabalhar, irmãos, é uma ação contínua, que exige esforço. Ou seja, exige esforço eu buscar a Deus, exige esforço eu me arrepender, exige esforço eu perdoar, exige esforço eu liberar perdão, exige esforço eu amar, exige esforço, eu tenho que trabalhar. Só que todo o trabalho tem a sua recompensa. Eu declaro sobre a tua vida, que a partir de agora, você vai entender o propósito mais afinco, mais a fundo de uma Santa Ceia. Vai ser o principal dia da tua vida. Não vai ficar mais nem um mês. Faça chuva, faça sol. Tem que vir de ônibus, de a pé, de mototáxi, de carro, de carona, de a pé, de bicicleta. Mas é o principal dia. Estou encerrando. Existem lugares no Brasil e no mundo também, que nós sabemos que pessoas viajam. Falo uma viagem porque é uma distância muito grande para quem anda a pé. No meio de vilarejos pobres. Eu estive lá o ano passado, vai fazer um ano que eu fui para o Maranhão fazer missões. É longe, irmão. Existem igrejas no meio do nada, onde as casas, eu tenho as fotos. Existem casas, irmãos, feitas de folhas de coqueiro, com bambu e barro. E pessoas saindo com uma biblinha velhinha, andando, no meio daquele terrão. Nós fizemos 5 ou 6 cultos em bairros muito pobres, lugar que as pessoas assim, iam de camiseta, de chinelo, de bermuda, ouvir a palavra que eu levei lá e outros que levam lá, de longe, acabava o culto, eles voltam a pé para casa, no meio de ruas escuras, porque quem mora em sítio sabe o que eu estou falando, quem já morou em sítio sabe o que eu estou falando, ruas escuras. Mas posso te falar uma coisa? Saciados pela presença de Deus, saciados pelo pão da vida que muda a família, que muda as situações. Toda virada de ano, a gente faz um balanço do ano anterior e traça as metas desse ano. Tudo. Número 1 da tua lista, a partir de agora, chegar ao ponto de tomar a Santa Ceia. Prioridade número 1, a importância da Santa Ceia. É o corpo de Jesus, que o próprio Jesus estaria aqui hoje dizendo assim, ó, quero que vocês comam do meu pão,
quem comer o meu pão terá a vida eterna. Era uma necessidade. Era uma necessidade. Talvez hoje você chegou para esse culto com uma necessidade. Mas eu quero te falar que Deus tem para a gente não aquilo que a gente pensa que precisa. Às vezes a gente vem para o culto pensando assim, eu quero ouvir isso. Mas Deus sabe o que verdadeiramente a gente precisa. E o que nós precisamos, irmãos, é poder ter a autoridade de falar assim, Satanás e seus demônios, minha vida está selada por Jesus Cristo de Nazaré. Um dia vai ter as bodas do Cordeiro. Eu imagino uma mesa grande, que a Bíblia diz que vai ser a bodas do Cordeiro, a santa ceia do Cordeiro, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Santa ceia com Jesus. Como é que nós vamos tomar a ceia lá, se não tomamos aqui? Essa palavra é para te trazer luz. Porque a partir do momento que você entrou por aquela porta, um dia, Deus já tinha um plano para estabelecer na tua vida. E a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Ele vai terminar a obra dele na tua vida. Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele quer. O evangelho que eu creio é o evangelho completo, do pacote completo. Eu não consigo crer em outro evangelho. O primeiro evangelho é esse. O que Jesus é o pão da vida e que a gente não pode ficar sem ele. E ele é representado no corpo e no sangue. Hoje é dia 29 de janeiro. Se você ainda não toma a Santa Ceia, põe esse pensamento no teu coração, porque é de Deus. É de Deus. Na tua casa, quando você for orar, você vai dizer, Senhor, o que em mim precisa mudar? Se eu tiver como Zaqueu, que atitude eu tenho que tomar? Foca na Santa Ceia. Estou pregando uma mensagem de salvação. Salvação eterna. Para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. O livro da salvação. Existe um livro onde o nome está escrito. Fala para quem está do teu lado assim, o teu nome está escrito no livro da vida. Nessa noite eu quero te abençoar. Nessa noite eu quero orar por você. Para você poder colocar isso em primeiro lugar da tua vida. Hoje é um dia que está se iniciando na tua vida algo do mover espiritual de Deus. Novos passos você vai dar a partir de agora. E esses novos passos, sabe o que vai acontecer com você? Vai trazer a vida eterna. Você quer a vida eterna? O Jesus da gente não é só um Jesus que, embora faça sinais, prodígios, multiplica pão, multiplica peixe, se ele olhar no meu coração e no seu coração, ele vai falar assim, gente, eu quero que vocês tenham a mim como o Salvador. Tudo aquilo que você precisa fazer, faça. Pastor, eu não estou preparado para casar, eu ainda tenho que casar, não sou casado, não posso tomar Santa Ceia, não sou batizado, eu não sou, sei lá, eu ainda tenho isso, ainda tenho aquilo, ainda tenho isso, tenho aquilo. Ok. O teu Jesus faz obra pela metade? Faz? Só você orar. Ora, diz Senhor, o pão que eu quero nessa noite, a partir de hoje, é o pão da vida eterna. Se você dizer com sinceridade no teu coração assim, Senhor, me conduza, me ajude, Espírito Santo de Deus, me ajude a chegar, Ele vai fazer muito mais na tua vida. É só você dizer, Senhor, me ajude a ser conduzido nesse pão. Ele disse, nunca mais terá fome. Você já imaginou no céu, querido? Não vai ter fome, nem física, nem espiritual, nunca mais terá fome. Quantos querem a vida eterna aqui em nome de Jesus? Fique em pé, eu quero orar por você.